Você já pensou em algo mais ingênuo do que pedalinhos? O que tem de mais bucólico e lúdico do que barquinhos com pedais para que as pessoas possam passear em um lago? Mas essa imagem tão inocente pode mudar quando sabemos que o criador dos pedalinhos da famosa Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro, ali na Zona Sul, é suspeito de ser um assassino envolvido em mortes em massa de judeus durante o Holocausto, a Shoah. Eu sou a Amanda Hatsira, pesquiso psicanálise, cultura judaica e sociedade israelense, e esse é o E Eu Com Isso, podcast do Instituto Brasil-Israel. E eu sou Anita Efraim, jornalista e mestre em comunicação política. Hoje a gente conversa com Patrícia Hargreaves, jornalista e idealizadora do projeto Do Céu ao Inferno, o caso Herbert Tsukurs. É um original da plataforma Audible que conta a história dele. Herbert Tsukurs, considerado um herói no país natal dele, a Letônia, mas suspeito de ter matado centenas ou até milhares de judeus no Holocausto, das formas mais frias possíveis, e que depois veio a ser o criador dos pedalinhos da Lagoa Rodrigo de Freitas. Pati, bem-vinda, que legal estar com você, para você contar desse projeto incrível que você desenvolveu junto com o pessoal da produtora Quero Ouvir para Audible. Você só esqueceu de contar que você participou do projeto, né? Tem esse detalhe. Bem-vinda. Muito obrigada por me receberem aqui. É uma honra. Pati, vamos começar desse ponto que acho que só de a gente fazer a introdução, as pessoas já devem estar muito curiosas, né? Onde as pessoas podem ouvir Do Céu ao Inferno o caso Herbert Tsukurs? Está disponível, esse original está disponível na plataforma Audible, que é uma plataforma da Amazon. Você tem que entrar, se cadastrar, você tem 30 dias para ouvir ele de graça. A partir desses 30 dias que dá para ouvir os 9 episódios tranquilamente, você passa a pagar. Mas durante o primeiro mês é grátis. É só entrar na Audible e procurar lá, Do Céu ao Inferno, o caso Herbert Tsukurs. Muito bacana. Bom, eu escutei, né, segui esse caminho e é muito bizarro como uma história, assim, tão impactante. Eu mesma, assim, confesso que não conhecia. Nunca tinha ouvido falar do Herbert Tsukurs. Não... Fica tranquila, Amanda. Quando eu entrei pro projeto, eu também nunca tinha ouvido falar. Pois é, e aí você vai vendo a dimensão e de repente, nossa, estava aqui do lado, no Rio de Janeiro. Eu sou de São Paulo, mas assim... Mas ele veio aqui também, não tem problema não. Pois é, por 20 anos, né, dando as caras aí, circulando. E então eu queria saber como que primeiro você chegou nessa história, para quem ainda não escutou, né, quem já escutou já sabe como, mas conta para quem tá ouvindo a gente, como que você chegou nessa história, né. Tem muitos casos de acusados de crimes de guerra que são super conhecidos, mas não é esse caso. Então, como que você chegou? Como essa história chegou para você? E por que você decidiu contar essa história? Foi uma série de razões, mas primeiro vamos começar do começo. Durante muitos anos, eu dirigi revistas da Editora Abril. Entre as revistas que eu dirigi, tem uma que se chama Aventuras na História, que ainda está em circulação, ainda está indo para as bancas. Numa capa que a gente fez sobre nazismo, nazistas em liberdade, em 2007, eu acho, a gente retratou esses casos clássicos que todo mundo conhece, o Mengele, o Eichmann, até outros aqui que tiveram no Brasil também, como o Mengele. E teve um box nessa matéria, foi tratado à parte o caso do Herbert Tsukurs. Por que ele foi tratado à parte? Porque, ao contrário de todos os outros, ele não foi julgado por um tribunal de guerra. Ele foi acusado de ter matado judeus durante o Holocausto, mas ele não chegou a ir a um tribunal. Ele não foi julgado, não teve o processo jurídico, né? Só, entre aspas, todas as aspas do mundo, esse processo de acusação de testemunhas, de sobreviventes, que o acusaram disso, entendeu? Então, esse caso, ele, do mesmo jeito que a Aventuras na História tratou ele como um parêntese, né, dentro da história dos nazistas em liberdades, eu acho que foi uma postura da sociedade de forma geral. Ele virou um parêntese e caiu no esquecimento, assim, eu acho, né? Por quem não conhece, obviamente, por quem nunca ouviu. Mesmo quem os iniciados nesse assunto não conhecem muito a história dele. Em português quase não tem material sobre isso, né?
Tem Muito pouco. o livro do Bruno Leal, que a gente usou como base para o projeto, mas realmente é muito difícil. Em inglês agora está começando a surgir um pouco mais, né? Mas é muito impressionante que não tenha quase material sobre isso, mas agora, com Do Céu ao Inferno, a gente pode conhecer muito mais. E, Paty, acho que vamos começar assim. Quem era Herbert Sukurs, rapidamente, né? E como ele chegou no Brasil? Gente, o Herbert Sukurs tá para a Letônia, o país de onde ele veio, assim como o Santos Dumont tá para gente. Ele é um cara, ele era genial, isso é inegável. Ele era um cara superdotado intelectualmente. Ele começou muito cedo a trabalhar com aeronaves, ele era mecânico e ele foi para esse caminho de lidar com aeronaves e ele começou a construir as próprias aeronaves sem nunca ter feito assim um cursinho projetismo de fazer projeto. Ele constrói, daí ele constrói na casa dele, na sala de jantar da casa dele, ele constrói uma aeronave com o motor de um carro 1900, acho que Renault, Peugeot 1912, que ele comprou num ferro velho. Ele constrói um avião. E esse avião é uma aeronave que eu descobri também, apurando que pinho de riga, chama pinho de riga porque é um pinho de riga. Ele constrói com madeira e esse motor uma aeronave com a qual ele voa sozinho da Letônia até a Gâmbia e volta. E quando ele volta, ele vira um herói nacional, assim. O primeiro voo até a África de um homem sozinho, numa aeronave feita por ele, e ele vira assim um ídolo do país. Ele é recebido com honras de chefe de Estado, ganha uma fazenda de presente do governo, é recebido pelo presidente, começa a dar palestras, entrevistas, e ele se auto-intitula jornalista, porque ele começa a publicar ele não fez só essa viagem, tá, de avião, ele fez algumas outras. E ele começa a fazer roteiros diários de bordo, que depois ele publica em jornais, em revistas. Então, ele vira um cara muito famoso num país que é uma ervilha, né? Muito pequeno. Então, ele ficou muito conhecido num país por toda a população. E, bom, aí passam anos, ele, né, ele vira ele vive disso, ele vive de contar as aventuras dele. Eu brinco que ele era um palestrante do TED antes do TED existir. Foi dar palestra até para a comunidade judaica falando sobre ter ido para Jerusalém, né? Antes de haver Israel. Exatamente. Ele falou, narra a viagem dele para a Palestina. É uma loucura. Vai a clubes judaicos, escolas judaicas. E aí começa a guerra, né? Os russos tinham tomado de volta pela vez 1000 a Letônia. E até chegou um momento que ele começa a projetar avião para o exército russo. E nesse meio tempo que ele está projetando avião lá, né, os alemães invadem a Letônia. E a primeira providência, sempre que eles invadiam, era convocar pessoas para os ajudá-los manter as regras nazistas. Então, eles criam um programa de voluntário e ele entra nesse programa de voluntário e passa a colaborar com um comando. Ele passa a integrar uma coisa que se chamava Comando Arais, que era um comando que executava ordens diretas dos nazistas. O que significava isso? Matava. E ele admite isso, mesmo depois da guerra, tá? Mas eu não vou dar esse spoiler agora, não. Depois a gente fala sobre isso. Bom, aí ele fica ajudando o Barari. Quando ele vê que a guerra está acabando, ele mete o pé com a família. Ele era casado, tinha 3 filhos. Ele leva a sogra junto na rota de fuga e uma moça judia que morava com ele desde o começo da guerra. Vão todos em fuga para a França, de carro. Passam um tempo acho que em Berlim. Depois eles vão para a França, chegam no porto de Marselha e ali ele começa a buscar um consulado que desse vistos para ele imigrar. E isso aí era no final de 45. Era bem na virada do governo Getúlio Vargas. E ele, obviamente, né, o governo ainda estava agindo ali, o Getúlio, ele recebe esses vistos. Ele, a mulher, os 3 filhos, a sogra e a moça judia embarcam num navio para o Brasil, chegam no Rio de Janeiro, no Carnaval de 1946.
Acho que era terça-feira de carnaval. E chegam, a moça judia se despede deles no porto. Ela já tinha sido encaminhada por uma instituição judaica para a casa de uma família de judeus que a receberia para ela ficar morando. E ele vai viver a vida dele. Só queria fazer um parênteses aqui, que eu acho que um debate muito interessante que a gente teve, né? Eu tô fazendo um pouco os dois lados, né, aqui. Claro. Mas foi se o Brasil tinha tendência de receber nazistas, né? Porque o Mengele veio para cá, a gente agora sabe que o Tsoukaros veio para cá. E aí, porque a Argentina efetivamente tinha essa tendência, né? E uma das entrevistas que a gente faz, um dos livros que eu li, inclusive, né, para pesquisa, do Marcus Gutermann, que chama Nazistas Entre Nós, e que não era bem assim, né? Que na verdade o Brasil não é que queria, porque a Argentina tinha um projeto de receber nazistas, o Brasil não tinha esse projeto, mas também não é que não se importava tanto assim, porque os nazistas, eles estavam muito incluídos no projeto de embranquecimento da população brasileira. Então, o Brasil era o que sempre foi, um país racista. Então, queria receber brancos, industriais, com habilidades que o Tsoukaros tinha, um homem branco como o Tsoukaros era, e os judeus naquele momento, diferentemente do que a gente tem hoje, não eram lidos como brancos. Então, os judeus não eram bem aceitos no Brasil e era bem mais difícil, e pessoas como o Tsoukaros eram bem recebidas no Brasil por serem brancas e por terem essa serventia, né, do emprego. Então, acho que essa também é uma parte bem interessante que a gente consegue explorar no projeto. É tudo muito velado no Brasil, sabe? É tudo assim. Eles não, ao mesmo tempo que eles não divulgavam essa receptividade aos nazistas, eles também faziam vista grossa do que era suspeito. Sim, havia uma vista grossa. Isso é inegável. Isso daí, você lê um livro sobre esse período que você entende, fica muito claro. Então teve assim, uma facilitação, entendeu? Não é que você estava recebendo exatamente, sabe, um oficial inglês que quer mudar para cá porque quer montar uma fábrica aqui de uma fundição. Não, ele estava recebendo aqui um homem que veio da Letônia com uma formação militar, porque ele era um militar, de um país que foi invadido pelos nazistas. Então, assim, a probabilidade dele ser nazista era assim, tinha cara de porco, tinha focinho de porco e via dizer que é tomada? Não, né? Não é tomada. Então tinha assim essa indulgência, sabe? Essa coisa assim, tipo, deixa aí. Não tem evidência legal disso. Não foi achado ainda um documento que mostrasse, mas tudo leva a crer, né? Que 2 e 2 ainda são 4 em alguns lugares, né? Sim, acho que é um parênteses assim, muito importante para essa conversa. Por que você acha que essa história ficou tão escondida? Então, você já trouxe alguns elementos, né? Mas por que ficou tão pouco conhecida no Brasil, né? Já que essa família morou tantos anos aqui, circulou pelo Rio, por São Paulo. Continua morando, né? Eles estão morando aqui. Tem pessoas, inclusive, que moram no mesmo bairro que eu. Então, eles tinham uma política muito a família, né? Ele primeiro, ele tinha a própria narrativa dele e a justificativa dele, dos filhos e da mulher, durante todo um arco de tempo, ficou muito aceitável, engolível, eu diria. Se ele falasse hoje, como ele falava no depoimento dele, como tem registrado no depoimento dele no DOPS, ele saía dali preso. Ele não sairia dali, né? Você não... Era muito pesado o que ele falava. Ele seria preso por racismo, né? Hoje em dia dizer aquelas coisas é proibido por lei. Então, mas durante todo o tempo ele se defendeu, ele não se escondia. Ele usou uma estratégia contrária, ele não mudou de nome, ele ficou com o mesmo nome. Se o repórter perguntava, ele respondia. Qualquer pessoa que confrontasse ele respondia. Quando ele não respondia, um dos filhos respondia. E as respostas não eram assim doces, eles eram secos e diretos. E quando eu olho, né, quando eu olho para trás, a gente, né, Anitta, a gente releu tudo o que eles falaram. Né? Tem um blog do filho dele que está no ar. O modo como eles se referem ao que ele admite ter feito na guerra, você entende que eles acham que ele estava certo mesmo. Não é que eles estão defendendo uma coisa que eles achavam que ele estava fazendo certo. Isso é o pior. Então, acho que isso meio que tornou o assunto meio tímido, porque
Só um parêntese aqui, eu conto isso no podcast. Desculpa. Eu conto isso no original. Quando a revista que eu dirigia publicou a capa, eu recebi um e-mail de um dos filhos dele, me ameaçando, dizendo, olha, eu vou processar vocês, porque você está falando isso, porque a revista é isso. Eu falei assim, o senhor pode fazer o que o senhor quiser. Aqui está o telefone do Departamento Jurídico da Abril, o e-mail da advogada está aqui, o senhor fica à vontade. Agora, a revista não comete nenhuma nenhum erro. A gente diz que ele foi acusado de atos, de práticas de nazismo, né, da morte de judeus. A gente não diz que ele matou. A gente diz que ele é acusado. Obviamente, nunca houve processo algum. Mas então, eles tinham esse hábito de marcar cerradamente, sabe? Alguém dava, eles iam lá e pá. Então, isso marcou muito. E eu entrevistei pesquisadores que tiveram contato com a história, que foram apurar e que foram, tipo assim, melhor você deixar de falar disso. Teve uma pressão, assim. Ô, Paty, como entram os pedalinhos nessa história? Quando ele chega no Rio, ele chega sem um tostão. Eles vão dormir a primeira noite na praia. E aí ele tinha um único bem que sobrou, porque o resto ele vendeu tudo para comprar as passagens para vir para o Brasil. E era uma máquina fotográfica Leica. Ele vai com essa máquina fotográfica Leica e procura algum letão que morava no Rio, sei lá, se ele foi no consulado da Letônia, se ele trouxe o nome de alguém, mas alguém falou para ele, olha, vai vender essa câmera na Mesbla, que era uma loja de departamentos do Rio, porque o cara que chefia o departamento de fotografia da Mesbla é da Letônia, então ele pode te ajudar, ele vai falar a mesma língua que você. E ele vai e vende, ele se apresenta para esse senhor como judeu e vende, o cara compra a câmera dele, mas acha tudo muito estranho, porque o senhor da Mesbla era judeu. E acha muito estranho que um judeu vindo que acabou de chegar da Letônia com uma Leica pudesse estar bronzeado, gordo e bem tratado. Difícil. E aí que começa a história a se desenrolar em paralelo, a caça mesmo a ele. Vamos achar quem é esse cara. E aí, bom, ele pega o dinheiro dessa Leica, muda para Niterói e abre uma garagem. Ele vai abre uma garagem, mentira. Antes disso, ele vai trabalhar numa fábrica de aviões, a fábrica de aviões fecha, ele abre uma garagem na casa dele e começa a construir esses pedalinhos. E começa com eles em Niterói, e o negócio começa a fazer sucesso, e ele consegue uma licença para que esses pedalinhos fossem levados para a Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso era 1950, o ano do Brasil, da Copa do Mundo no Rio. Então, aquilo ali vira para usar uma gíria da época, vira uma coqueluche, vira uma onda, assim, vira uma coisa, um programa da família ali. Então, o pedalinho vem daí. E ele não só tinha pedalinho, ele tinha esse parque aquático na lagoa. Pedalinho, ele tinha lancha que puxava esqui aquático, tinha restaurante flutuante, tinha várias atrações. Era um parque aquático. Uma parte que eu amei, né, desse processo todo foi que a gente conseguiu encontrar uma pessoa que foi aos pedalinhos, que foi ao parque aquático da Lagoa e encontrou e deu de cara com o Tsoukas. Um homem judeu, no caso, né, que foi o Vitor Koifman, o pai do Fábio Koifman, que já fez várias coisas com a gente aqui no IB, e que acho que é uma das pouquíssimas pessoas, né, Paty, que a gente conseguiu encontrar que teve contato com ele, que a primeira coisa que ele encontrou, mas quando outros amigos foram, a primeira coisa que o Tsoukas falou para eles foi: vocês são judeus, né? Enfim, então também, como é uma história antiga, teve essa parte que foi difícil, né? De encontrar pessoas que tivessem conhecimento sobre essa história, que tivessem encontrado essa pessoa, né? A gente encontrou bastante gente, não foi, Anitta, da geração seguinte, de descendentes dos sobreviventes, dos que reconheceram ele, A gente encontrou vários, assim, né? Mas a primeira geração mesmo que teve contato com ele, não. Porque, né, assim como ele, já estariam com mais 100 anos. E isso foi muito... mas é impressionante como é vivo em todo... ainda é doído para todos os filhos falarem dessa história. Todos os filhos. Tem filho que não quis falar porque a mãe também não falava.
e teve filho que se dispôs a dar horas de entrevista, porque era o que a mãe achava que a mãe gostaria que fosse feito, para não calar, contar. Sim. A gente entrevistou, para falar a verdade, lembrei, a gente entrevistou, Anitta, uma menina que viu o Tsoukas. Uma menina, a Rivka, que é uma história impressionante. É a filha de uma senhora da Letônia, de um casal da Letônia, na verdade, que morava no Bom Retiro, em São Paulo, tinha ido para Itália, Israel, depois veio para São Paulo. E eles foram passar o dia na represa de Guarapiranga. Dia feliz, assim, vamos passar o domingo. E o casal e os 2 filhos, e brincando na água, de repente a mãe paralisa e perde a cor. E começa a falar em letão, com o marido. Que aí, como a filha explicou pra gente, sempre que eles não queriam que a gente entendesse o que eles estavam falando, eles falavam em letão. E aí, só que foi ficando uma conversa tão nervosa que meu pai respondia em português, então a gente meio que entendia o que estava acontecendo. Meu pai perguntava para ela, você tem certeza? Em português, ela respondia, tenho certeza absoluta, é ele. Mas ele repetia de novo, mas você tem certeza? E ela respondia, é ele, vambora. E puxava a gente, começou a arrastar as crianças para dentro do carro. E essa família, no dia seguinte, procurou uma instituição judaica para a mãe dizer que tinha reconhecido ele, e ela vai dar um depoimento. Ela é orientada a ir ao DOPS, avisar. Escuta, não só ela vai, como ela acha um outro sobrevivente que também vai com ela. A única vez que essa menina, que estava com a mãe, ouviu a história ser contada, foi porque ela precisou ir com a mãe quando a mãe dava o depoimento na DOPS. Então ela guardou a história. Ela descreve os corredores do DOPS, a cara do delegado, em que lado era a porta, onde foi o banco que ela sentou. É impressionante. E foi a única vez que ela ouviu a mãe contar essa história, né? A mãe falou, senta aí que agora você vai ouvir tudo. E aí contou E vai tudo. ser só... E falou, e é só hoje. Dá até arrepio escutar, assim, né? Imagina, nessa proximidade, a pessoa, enfim, tá em paz e dá de cara com essa figura, assim, não dá nem pra imaginar. Eu achei ela não mora no Brasil, ela mora na Argentina, e eu fui até a Argentina conversar com ela. E ela fala uma coisa muito interessante, ela fala assim, Patrícia, coincidência ou não, coincidência ou consequência eu não sei. A minha mãe, depois daquele dia, nunca mais foi a mesma. E logo depois, ela desenvolveu um câncer e morreu. Nossa, que intenso isso, né? Assim, voltando um pouco, né? Que é isso que você fala, né? Um pouco no original, né? Que a gente tá dando esse passo atrás, porque é sempre importante, né? Mas como o Sucur se tornou esse herói, né? Na Letônia, você já trouxe um pouco da trajetória dele, né? Que ele tinha essas capacidades aí autodidatas. E queria saber também, né, essas suspeitas dos crimes contra o Holocausto não mudaram essa imagem que ele tinha, né? Por exemplo, hoje, né? Não sei se chegou nesse ponto da pesquisa de vocês, com a Anitta também. Sim. Mas hoje também ele mudou, né, a imagem heróica que ele teve naqueles tempos? Infelizmente, não. Eu não estou dizendo que ele é um adorado por toda a Letônia, porque ele não é, mas ele, por exemplo, foi tema de um musical que excursionou pelo país, em 2014, há 10 anos. A Letônia é um país que ainda cultua os voluntários que colaboraram com os nazistas. Todo ano tem uma passeata, uma caminhada, tributo. É um país que ainda tem essa permissividade, eu diria, sabe? Não tem essa vergonha, vai lá e fala. Então, assim, e tem documentário da extrema-direita que louva ele, diz que ele foi um herói. Porque essa coisa dele ter morrido, do Mossad ter matado ele... É a primeira vez que você fala isso no aqui, viu? É a primeira vez que você está citando isso. Então, segura aí que a gente já vai chegar nesse assunto. Não você, o ouvinte. Sei que agora o ouvinte deve ter ficado doido, mas é a próxima pergunta. Então, beleza, eu vou esperar a próxima, porque para desenrolar essa história aqui precisa desse dado. Eu ia perguntar, né? O que o Adolf Eichmann e o Tsoukas têm em comum? Era essa a próxima pergunta. Os dois
tiveram o destino final traçado pelo Mossad. O Eichmann foi sequestrado, levado para Israel, julgado e morto, e o Tsukurs não teve a parte do julgamento, mas ele é a única morte, ele é o único acusado de nazismo que o Mossad admite ter matado sem ter tido um julgamento formal. Então, ele não passou por julgamento, mas ele foi considerado culpado pelo Mossad. E o Mossad, à época, né, não assumiu a autoria do crime, assumiu um tempo depois, e hoje em dia é um assunto público e notório. Assim, teve chefe de Estado já que falou: ó, a gente matou mesmo, e matamos mesmo. Então, o caso dele tem toda uma justificativa técnica para o Mossad ter tomado a decisão de matá-lo, né? Não foi do nada, tipo, vamos escolher hoje um sorteio de cartas, joga o nome do nazista, do acusado de nazismo que a gente pegar, a gente vai matar. Não foi isso. Ele foi morto em 1965. Quando deu ali 1964, a Alemanha estava revendo. Eu não sei se era a Alemanha, agora eu não me lembro, Anitta. Se você lembrar, você fala. Uma lei que. Era a Alemanha. Que iria. Não, como é que é, Anitta? Agora eu não vou anistiar, eles iam anistiar, ia prescrever os crimes. Exatamente. Essa lei faria prescrever os crimes do nazismo. E, logicamente, ia ser um tapa na cara. Depois do Holocausto, é a surra, né, nas pessoas. Isso. E aí eles decidem, falar, a gente vai ter que pegar um caso e transformar esse caso num case para falar, olha, se isso acontecer, a gente vai começar a agir assim. Então, eles escolhem o Tsukurs, até porque eles sabiam exatamente onde ele estava, eles tinham o endereço dele, e fazem um plano que demora 6 meses, mais 6 meses, eu acho, para ser executado, e é feito, que é feito todo por um homem só. Foi a única condição que esse agente do Mossad colocou para essa operação. Ele falou assim, eu faço, mas eu tenho uma exigência. Aí, qual é? Eu quero agir sozinho. E ele fez tudo sozinho. Chegou no Brasil sem dar uma palavra de português, se embrenhou, arrumou disfarce, abordou o Tsukurs e a família, enredou, levou e até a hora da morte ele estava presente. Ele só não matou sozinho. O resto todo foi ele que ele fez. Mas volta para aquele fio lá que você estava falando da extrema-direita, sobre o documentário que tem. Sim. O que acontece? Existe na Letônia documentaristas, jornais de extrema-direita em circulação. Não é proibido. Então, tem documentários que dão outras explicações para a participação dele na Segunda Guerra. Então, ele sempre tem essa... o caso dele tem sempre um mais no meio, como fala o carioca. Tem sempre um mais. Sempre, mas sei lá, mais ele, não sei o quê. Mas aqui. Não tem mais. É a questão que não tem mais. É uma história que não cabe mais. Assim, aconteceu. É exatamente causa e consequência. Sim. E assim, claro que o personagem, né, principal do Céu ao Inferno, né, do original aí da Audible, é o Herbert Suckurs, né, que eu também aprendi, eu estou ainda tentando falar o sobrenome certo. Eu passei um ano gravando, tendo que gravar, eu falava Herbert. Aí eu, Herbert. Sim. E Tsukurs, né? Tsukurs, exato. É um trava-língua. É um trava-língua. E aí, mas tem esse personagem também aí que você trouxe agora, né? Que é o Yakov, mais conhecido como Mil, né? Conta um pouco, né, de quem que foi ele, né? Como que essas histórias se cruzam, como que ele chega ali ao Mossad. Resumidamente, claro que é uma história extensa, mas seria legal saber. Eu vou fazer um suquinho dessa história, que é o seguinte. O Mil era um menino que nasceu na Alemanha, filho de pai médico e mãe professora, e os pais sentem que o clima vai dar ruim, pegam o filho e mandam para a Palestina. Ele vai para a Palestina, jovem, acho que tinha 15 anos, uma coisa assim. Aí vai e ele entra para Haganá, da Haganá ele vai para o Mossad.
E ele vira um oficial, um dos caras tops de linha do Mossad, um dos principais espiões. E ele tinha uma marca registrada do trabalho dele, ele tinha um apelido, que ele era conhecido como o Homem das 100 Identidades, porque ele fazia muito bem essa coisa de disfarce, e ele falava muitas línguas, então ele pegava o sotaque, ele era uma coisa impressionante. Então, ele assume esse caso, é ele que chega e fala. E por que que ele fala? Depois que ele vai para Israel, para Palestina, fica morando lá, barari, os pais dele são mortos no campo. Ele nunca mais vê. Então ele tem aquela dor, ele sentiu a dor. Tanto que ele, durante a reunião que decide quem seria o nome e quem iria liderar a operação, ele se convoca. Ele fala, eu vou, mas eu vou sozinho. Vocês podem? Pode. Porque, né, por mais que você esteja numa operação dessa e que você tenha uma infraestrutura por trás, né, toda a inteligência do Mossad em Israel, você está sozinho no Brasil, entendeu? Você tem que se virar. Tem que, né, achar a fonte, entender a história, a cultura, entendeu? Se aclimatar. E ele fez tudo isso sozinho. E não só ele pensa a estratégia toda sozinho e aborda e se relaciona com ele. Eles em um determinado momento, eles são amigos. Eles viram amigos. Ele consegue a confiança. Ele consegue a confiança de um cara que era paranoico com confiança, com ser perseguido, né? Que ele era paranoico, o Tsoukaros. Ele achava que a qualquer momento alguém podia matar. Então, e ele que desenrola. A ideia de tirar ele do Brasil, para não matar ele no Brasil, para não haver represálias à comunidade judaica, é dele. Então ele faz toda uma estratégia para que a coisa se desenrolasse como eles queriam, né? Acho que assim, sobre a história em si, tudo que as pessoas ouviram até aqui, já deu muita vontade de ouvir, eu já quero ouvir de novo, e vou dar um spoiler, que nem é muito spoiler, mas a Patty foi até a casa em que o Tsoukaros foi assassinado pelo Mossad, então vocês podem ouvir como foi também essa viagem. Mas, Patty, eu queria que você contasse um pouco como foi colocar esse projeto em pé, quais foram as maiores dificuldades e quais foram as partes mais significativas desse processo. Foi um projeto que demorou, ao todo, 2 anos e meio, entre o início da pesquisa e ele estrear, né, na plataforma. Primeiro, a gente construiu uma equipe que, né, funcionasse bem, que tivesse uma postura não tendenciosa, porque isso era muito importante. Assim, minha origem, eu sou jornalista, então, para mim, é muito importante ter os dois lados da questão o tempo todo. Então, mas ao mesmo tempo, eu sou um ser humano, então eu querendo ou não, eu julgo. Eu posso não imprimir no que eu falo, mas eu entendo de alguma coisa, né? Eu entendo alguma coisa tanto que eu estudo. E aí tiveram vários momentos desse de eu sei, a minha dificuldade foi conceder a ele sempre o benefício da dúvida. E eu acho que eu consegui fazer isso do princípio ao fim, porque eu acho que ele se justificou o suficiente. Ele deu as explicações que ele considerava ok. Nunca ele foi acusado de algo que ele desconheceu. Todas as acusações foram levadas a ele. Então ele pôde se justificar. Então eu acho que isso, para mim, Mas até eu elaborar esse raciocínio que eu estou falando aqui agora, demorou. Foram alguns meses. E tiveram momentos dolorosíssimos, assim, de ouvir os testemunhos das pessoas, dos sobreviventes, é dilacerante, assim. É dilacerante, né? Porque quando você... eu falo muito isso no podcast. O Holocausto não pode ser só o evento que matou 6 milhões de pessoas. Não é só um genocídio que matou 6 milhões de pessoas. Ele matou 300 milhões de amores, de histórias, famílias, né? Não é só a pessoa que morreu ali, só é ótimo, mas não é só, não, sabe, é muito mais que isso. E você só entende isso quando você escuta a história das pessoas. Você se põe, você calça o sapato delas. Você fala, putz, você não consegue, se você não ouvir a história individual, você não consegue ter 100% de empatia. Você fica na suposição.
Você fica de espectador. Você não se coloca no lugar, entendeu? Então, isso para mim foi muito difícil. Muito difícil. Eu passei toda vez que eu ouvia um depoimento, eram pelo menos 2 noites sem dormir. Era muito difícil. E entrevistar os filhos dessas pessoas, né? E, obviamente, mesmo lidar com a legitimada raiva que eles carregam ainda. É difícil. É um trauma vicário, né, que passa de uma geração para outra. E no meio disso tudo, essa onda neonazista insana e doentia. Você só vê os casos piorando, assim, né? O que a gente lidava, né, Anitta, no começo do podcast, né, com os dados da pesquisa da Adriana Dias, aquilo virou, tipo, a proporção, uma formiga e um elefante, depois de, né, hoje, se comparado a hoje. Então, e foi numa velocidade louca. Quer um exemplo bom disso, atual? A maior fonte dos áudios dos sobreviventes foi que a gente usou, foi da Fundação Shoah. São depoimentos de sobreviventes que contaram a sua história lá para o acervo. A Fundação Shoah abriu semana passada uma nova temporada para que cada pessoa hoje mande a sua própria história de como está sendo discriminada hoje. É muito forte isso. Teve isso tudo. Então, tiveram várias dores e vários também abraços, vamos dizer assim, tipo de gente que muito legal que vocês estão fazendo isso, eu quero falar, porque eu acho que essa história não pode ser esquecida, a gente tem que lembrar, a gente tem que falar, a gente tem que incomodar. Esse é o papel, é provocar. Sim, e que bom, né, que tem gente disposta, mesmo passando noites sem dormir, a contar essas histórias que são muito importantes ainda, né, ainda mais hoje, né, tem muitos jovens, aí, gerações novas que ignoram, né, muito da própria história da Segunda Guerra, né, enfim. Por exemplo, desculpa te interromper, imagina. mas só um dado que é legal também. A gente cita no podcast um dado que a gente levantou, acho que foi a Anitta até que levantou, há 1 ano atrás, mais de ano, né, Anitta? O da ignorância sobre o holocausto que existe na Holanda. Posso falar, antes de você chegar, a Amanda citou exatamente esse dado, porque esse dado mata a gente por dentro. Sim. E onde foi o atentado? Pois é, assim, né, na Holanda, a história da Anne Frank, os níveis de negacionismo são astronômicos, tá detalhado lá no projeto, né, no original, então também não vou dar esse spoiler, mas a gente pegou dados, né, atuais para amparar o passado, para dizer que essa história, apesar de ser o passado, ela é muito atual, né? Exato, aí quando o negócio mal entrou no ar, pum, acontece o negócio na Holanda. É muito forte. Sim. E é uma história que foi ontem, né? Tipo, não tem 100 anos. Pelo amor de Deus. Sim. E, Patrícia, bom, você falou, né? A família ainda mora ainda no Brasil, enfim, aqui no Sudeste, né? E vocês chegaram a tentar falar com a família dele, né? Como que foi esse contato? Teve algum retorno? Como que foi? Sim. Tanto eu quanto o Felipe, que é da Quero Vida, produtora, entramos em contato com 2 netas dele. É do casal, né? Mandamos por WhatsApp, insistimos, explicamos do que se tratava e eles optaram claramente e responderam uma das vezes, não nos interessa participar. Então, eles foram consultados. Sim, foi dada a eles a oportunidade. E eu ainda expliquei, eu não quero ouvir a versão de vocês sobre o que aconteceu na guerra. Não é esse o intuito. Porque isso o próprio Herbert explica. Dá a explicação dele, provavelmente é de vocês, porque é que está também no blog do filho que está no ar. Então, isso a gente já sabe. O que eu queria saber é como foi passar uma vida com esse sobrenome, convivendo à sombra dessa história. Não quiseram falar. Tiveram a oportunidade, assim como tiveram a oportunidade de todos os filhos de sobreviventes. Então, eles, de fato, a gente tem todas as conversas guardadas em print e tudo, eles foram realmente consultados. E não quiseram, e declinaram. Olha, eu vou dizer uma coisa antes da minha última pergunta aqui, mas que acho que a história que mais me intriga e a que eu mais lamento de não saber cada detalhe é a história da Miriam.
que é a judia que a família trouxe a tiracolo para o Brasil e que quando chegou aqui nunca mais quis ver eles nem pintados de ouro. E essa é uma história que, assim, me mata não saber exatamente o que está por trás disso. O que está por trás de um cara que é suspeito de ter assassinado centenas de judeus, que trabalhou com nazistas, ter trazido essa judia para cá. Enfim, acho que talvez a gente tem muitas hipóteses, né? Que a gente, enfim, responsabilidade jurídica vai ter que ficar para a gente mesmo, mas essa é uma história dentro da história, né? Que me intriga muito. Paty, não sei se você quer falar uma palavrinha assim sobre a Miriam ou se deixa para cada um. A história da Miriam talvez seja o grande. A gente não sabe de fato porque ela nunca falou o que aconteceu. A verdade morreu com ela e ela morreu cedo. Eu entrevistei a filha dela. Entrevistei não. Eu conversei com ela durante muito tempo por telefone. E ela só permitiu que a gente usasse uma frase. E a frase, ela falou assim, minha mãe não falava nesse assunto. Ela se negava a falar. E toda vez que a gente perguntava, ela vinha com a mesma resposta. Que seus olhos não vejam aquilo que os meus viram. Então a gente não sabe, de fato e de direito, o que aconteceu. Mas a gente presume. Né? Uma dos indícios que tem é que ele queria. Sim, ela sobreviveu por causa dele, isso é um fato. Mas o que foi a moeda de troca, a gente não sabe. Não sabe. E barato isso não foi. Ele fala, inclusive, numa das entrevistas que ele dá, que a gente narra no original, ele fala assim, mas ela até comia na mesa com a gente. Sabe? Aquela fala que a gente conhece tanto. Ela era quase da família, entendeu? Mas nunca mais ela viu eles. E ela só contou essa história uma vez, quando a Federação Israelita chama ela para dar um depoimento. E ela dá o depoimento. Ela conta a versão dela, mas ela não entra em detalhes. Ela conta a rota de fuga, que ela ficou na fazenda dele, foi levada para a fazenda, ficou trancada num sótão. Barari, depois ela foi ser meio que babá das crianças. Então a gente não sabe exatamente o que aconteceu com a Miriam. E, sinceramente, eu tenho uma visão muito egoísta. Eu prefiro não saber. Prefiro não ter certeza. Porque a probabilidade de ter sido uma coisa monstruosa existe. Paty, para a gente encerrar, por que as pessoas devem ouvir Do Céu ao Inferno o caso Herbert Tsukurs? Puxa, eu acho que eu tenho uma lista de motivos, mas a primeira é que é uma história que não pode ser esquecida. Sabe, a gente, aqui no Brasil, a gente tem essa coisa de que, o Brasil, o país não sei do que, o Brasil, o país não sei o que lá. Não, não é essa maravilha, cenário, entendeu? Isso aqui aconteceu aqui dentro. E a gente não conta uma história que se desenvolva ao longo de 3 anos. A gente está contando uma história que demorou 20 anos. O Brasil teve 20 anos para se justificar e não se justificou. Então é uma história que, e eu acho que essa falta de postura do Brasil é muito culpada do Brasil que a gente tem hoje. Então e para a gente, né, não ficar na ignorância, né, dourando pílula, tem que encarar a verdade, entendeu? O que aconteceu. Tem que encarar histórias como essa, que aconteceram aqui dentro. Essas tem outras. Não para de brotar coisas nesse sentido. Então, acho que basicamente para isso. Eu uso uma figura de linguagem que eu acho no original, que é o seguinte. Para a gente andar para frente, a gente tem... E quando a sociedade está atolada, estagnada num lugar, para você olhar para frente, é igual carro. Você tem que dar ré. Você tem que olhar para trás. Porque senão, invalida tudo isso que você já viveu. Você vai fazer tudo igual de novo e esperar que dê um resultado diferente. Então, assim, eu recomendo, eu sou suspeita, mas eu recomendo que todos ouçam e que recomendem a outros que ouçam. Porque é como diz, é como está assinado lá. Não, isso não pode ser esquecido. Isso não pode ficar no barato. Hoje a gente conversou com Patrícia Hargreaves, jornalista e idealizadora do projeto Do Céu ao Inferno, o caso Herbert Tsukurs. Você pode ouvir o conteúdo desse original no aplicativo da Audible e fica a dica mais uma vez que você consegue
30 dias grátis para ouvir nesse período. Paty, sempre bom estar com você. Muito obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade. E, bom, eu tenho muitos motivos para desejar isso, mas meu grande desejo é que esse projeto seja um sucesso e que todo mundo possa ouvi-lo, porque ele é muito bom e muito importante. É isso mesmo. Eu só agradeço para burro e convido todo mundo para escutar. E quem quiser entrar em contato, falar comigo, manda mensagem no Instagram. Pode mandar mensagem para a Anitta também, que a Anitta também é da equipe. E a gente está aqui para ajudar e à disposição para que essa história circule mesmo. Sim, queria aproveitar para elogiar, porque realmente é um trabalho de uma qualidade enorme e você trata o tema com muito cuidado, muito respeito, assim. Então, obrigada por ter realizado esse trabalho, a Anitta também, minha colega aqui, mas que está na pesquisa também. Realmente, assim, tem que se espalhe, chegue a muita gente. Amém. Amém, amém. Bom, e para quem quiser mandar uma mensagem para a gente, é só escrever para o eu com isso, @institutobrasilisrael.org. A gente está em diversas plataformas de áudio, como Spotify, Orelo, Apple Podcast, também no canal do YouTube do Instituto Brasil Israel. Não esquece de seguir o IB nas redes sociais e até quarta-feira que vem.